Muito cedo começaram a aparecer questões sobre a pessoa de Jesus Cristo diante do impacto da vida dele e do crescimento do cristianismo. Porque de fato aconteceu como o anjo disse. Maria engravidou, ela deu à luz a um filho, esse filho cresceu, esse filho aos 30 anos de idade se manifesta ao povo de Israel. Durante 3 anos ele anuncia a chegada do reino de Deus, ele se apresenta como sendo o Messias, o filho de Davi, como sendo o salvador do mundo, é rejeitado pelo povo, é condenado pelas autoridades dos judeus, é posto à morte numa cruz, é sepultado e ao 3º dia seus discípulos aparecem dizendo que ele ressuscitou dos mortos e essa mensagem e essa pregação nos alcança até o dia de hoje. A mensagem a respeito de Cristo sendo o Filho de Deus, o Redentor esperado, ressurreto dentre os mortos, alcançou o mundo inteiro. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo e ela continua crescendo cada vez mais, especialmente no sul global, onde nós estamos. O impacto é muito grande na sociedade, na política, na economia, na cultura, nas artes, na música, na vida dos povos. É impossível sobreestimar o impacto do cristianismo na nossa sociedade ocidental e também oriental. Daí, muitas pessoas, de fato, perguntam quem é. Desde cedo a igreja começou a perguntar quem é, de fato, Jesus Cristo, quem é. Houve muitas discussões que envolveram os primeiros teólogos em grandes encontros chamados de concílios. Os grandes teólogos do século II, do século III, século IV, eles se reuniram para debater a respeito desse assunto. Quem é, de fato, Jesus? Como nós podemos compreendê-lo? E os teólogos cristãos, eles rejeitaram desde cedo as seguintes opiniões a respeito de Jesus. Primeiro, que ele era somente um ser humano, com algumas qualidades especiais que o diferenciavam dos outros. Isso aí, os primeiros teólogos cristãos rejeitaram. Mas também rejeitaram um outro lado, que diziam que ele era somente divino. Como é que Deus podia se tornar homem? Como é que Deus podia se fazer carne? Como é que ele podia fazer tudo o que fez? Então, Jesus não tinha corpo humano real. Ele parecia ter um corpo. Se você botasse a mão, atravessava, feito um holograma. Ele não tinha um corpo real. Tinha gente que defendia isso, os docéticos, já no século II. A igreja cristã rejeitou essa opinião, dizendo, não, ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu como nós, cresceu como nós, é claro que ele era humano. Então, a igreja rejeitou a ideia de que ele era somente divino, rejeitou a ideia de que ele era somente humano. Rejeitou a ideia de que ele tinha somente uma... Alguém disse assim, então é o seguinte, ele é Deus e homem misturado numa pessoa só. A igreja diz, não, as duas naturezas não podem se misturar. Não tem como misturar as duas naturezas. É um erro, porque você destrói as duas. Se você mistura as duas, você destrói a sua divindade ou a sua humanidade. Você vai ter uma coisa que ninguém sabe o que é. Então, rejeitaram também alguém que veio com uma brilhante ideia, um cara chamado Nestório. Ele disse assim, não, é o seguinte, são duas pessoas. Tem o Cristo divino e o Jesus humano. Na hora de morrer na cruz, o Cristo divino deu no pé para que o Jesus humano pudesse morrer. Deus meu, por que me abandonaste? Eles disseram, também não pode, a gente não pode separar as duas pessoas, as duas naturezas, não são duas pessoas. E finalmente eles chegaram à seguinte conclusão, de que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, que ele existe desde a eternidade, mas se fez carne no ventre da Virgem Maria, por nossa causa, que é uma só pessoa, não são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, é uma pessoa só, Jesus Cristo, mas ele tem duas naturezas distintas, que não se misturam, são imutáveis e indivisíveis. É um erro você separar as naturezas, mas é um erro também você misturá-las a ponto de destruí-las, como fez Eutiques, querendo reagir ao erro dos nestorianos, ele foi para outro extremo. Mantemos que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina, que não se misturam, não se confundem, são indivisíveis, porém elas são distintas. Compreenda o mistério. Quando os nossos irmãos de algumas igrejas falam, é mistério, irmão, eles não têm ideia. De fato é mistério mesmo. A pessoa da Trindade, quando nós pensamos no nosso Deus que é trino, não são três deuses, não é um Deus de três cabeças, não são três manifestações de Deus. A Bíblia chama o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito de Deus e diz só tem um. A matemática de Deus, 3, 1 mais 1 mais 1
Peraí, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E isso vai além do que a gente pode compreender. A natureza de Cristo, a pessoa de Cristo, o mistério da pessoa de Cristo, não há dúvida. A Bíblia fala dele como Deus, isso aqui é óbvio. Veja a anunciação do anjo. A Bíblia fala dele como Deus, mas fala também dele como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, numa só pessoa, duas naturezas, indivisíveis, inseparáveis, não misturáveis, não combináveis. Esse é o nosso Salvador e esse é o mistério da sua pessoa. Afirmamos então que ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, se fez homem por nossa causa, ele já preexistia desde toda a eternidade, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, diz o evangelista João no início do seu evangelho, um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, morreu, ressuscitou dos mortos e vive para sempre como Deus e homem. Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia em 451. Essa foi a posição que a igreja tomou naquele tempo. Séculos depois, com os abusos que vieram, especialmente por conta de dizer que Maria era a mãe de Deus, na Reforma Protestante, as grandes confissões, especialmente a Confissão de Fé de Westminster, ela tirou isso, quando ela elaborou a doutrina de Cristo, ela não mais acrescenta essa expressão Maria, Mãe de Deus, porque percebeu como isso foi desvirtuado no catolicismo medieval, elevando Maria a uma condição que ela jamais deveria ter. Nosso compromisso é com a Confissão de Fé de Westminster, que olha para trás, para essa grande discussão dos teólogos, e ela retém o que é de essencial. Retém o que é de essencial, que é essa declaração que eu acabei de dizer para vocês a respeito da pessoa de Cristo, sem fazer qualquer referência a Maria. Qual a importância e a necessidade, então, de nós mantermos as duas naturezas de Cristo unidas na mesma pessoa? Por que é preciso que ele seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Primeiro, ele precisava ser verdadeiro Deus para cumprir as promessas que Deus tinha feito ao seu povo no Antigo Testamento, a começar de Gênesis 3,15. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa já falava da humanidade dele. Ele seria filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus prometeu a Abraão que um descendente seu, em um descendente dele, toda a terra seria abençoada. Em ti serão benditas, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E o apóstolo Paulo explica em Gálatas que ali ele está falando de um descendente, ou seja, Jesus Cristo. Então foi prometido a Abraão de que um descendente dele seria aquele pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas com salvação. E foi exatamente a mesma promessa que Deus fez a Davi. Um descendente teu vai se assentar no trono de Israel para todo sempre. Quando Paulo faz a comparação em Romanos 5 entre Adão e Cristo, ele está demonstrando a necessidade. Por que Cristo precisava ser completamente homem? Para que ele fizesse certo o que o primeiro homem fez errado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo segundo homem veio a graça e a salvação. Pelo pecado de um homem, do primeiro homem, entrou a morte. Pela vitória, pela obediência, morte e ressurreição do segundo homem, veio a vida eterna. O primeiro homem era o cabeça da humanidade. O segundo homem, Jesus Cristo, é o cabeça da nova raça, a igreja, que surge de entre a humanidade e que é o povo que vai habitar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. É por isso que era preciso que ele fosse homem, para que ele, como nosso representante, assim como Adão foi o representante de toda a humanidade, Cristo, como representante do seu povo, leva sobre si os nossos pecados e morre no nosso lugar. Tinha que ser um homem, um anjo não podia fazer isso. Alguém menos ou mais do que um homem não poderia fazer isso. Tinha que ser um homem perfeito, igual, perfeito que eu digo, exatamente como você e como eu, à exceção do pecado, uma vez que ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, ele não tinha pecado nenhum. Então ele pode nos representar na cruz, porque ele é um de nós. Se ele fosse um anjo, anjo não representa homem. Ele era um de nós que sofreu e recebeu em si a punição que a raça merecia, que nós merecíamos, que o povo de Deus merecia. Por isso que ele precisa ser homem, a gente tem que manter a sua natureza divina. Por isso nós rejeitamos qualquer ideia sobre Cristo que diminua a humanidade dele. Qualquer ideia, teologia que diminua a humanidade de Cristo contra a palavra de Deus e afeta diretamente a questão da salvação. Mas ao mesmo tempo era preciso que ele fosse verdadeiro Deus. A sua divindade tem que ser mantida, para que ele pudesse
Ele precisava ser completamente de Deus, gerado no ventre da Virgem Maria, filho do Altíssimo, para que ele pudesse cumprir como Deus perfeitamente as exigências da própria lei de Deus. Para que sua morte pudesse ser em favor de outros, porque ele não tinha pecado, era um ente santo, como Deus que não tem pecado, Deus verdadeiro sem pecado. Para que sua morte tivesse valor infinito, para que Deus pudesse pegar os méritos da morte de Cristo e aplicar milhões e milhões de eleitos. Só Deus homem, só a morte de Deus homem poderia ter esse valor e esse poder para poder perdoar pecados de tanta gente. Para que ele pudesse ressuscitar, a morte não poderia dominar o Deus homem. Ele vence a morte, ele ressuscita vencedor. E ele sobe aos céus exaltado à direita do Pai e vive eternamente como intercessor e mediador. Nós temos um homem sentado à direita de Deus Pai. Deus homem está sentado à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós, Ele é o nosso mediador, as suas orações são ouvidas por causa dEle, seus pecados são perdoados por causa dEle, Deus lhe atende, Deus lhe salva, Deus lhe abençoe, Deus lhe protege por causa dEle. Ele precisava ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que nós mantemos, afirmamos, reafirmamos essa compreensão histórica da igreja a respeito dos textos bíblicos. E por último, queridos, qual a atitude, então, que a Bíblia requer de todos nós diante dessa pessoa extraordinária que é o nosso Salvador, cujo nascimento nós celebramos aqui nessa noite? Primeiro, a Bíblia exige, toda a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, que nós creiamos que Ele é de fato Deus encarnado, que Ele nasceu de uma virgem de maneira miraculosa, que nós creiamos que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação, como o seu nome indica, e que sua morte e a sua ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos ser salvos dos nossos pecados, que nós nos arrependamos desses pecados e que nós vivamos de acordo com o que Ele ensinou aqui nesse mundo, que nós o amemos de todo o coração, que nós o sigamos enquanto tivermos vida aqui nesse mundo, como nosso Mestre, como nosso Senhor, que nós o adoremos como Deus e que nós demos a Ele o primeiro lugar na nossa vida e que nós falemos dEle em todo lugar e a todos. É isso que Ele é isso que Ele representa e é essa atitude que a Bíblia requer de nós. E eu pergunto então, nessa noite, a vocês que estão aqui entre nós, vocês já creem nisso? Fé não salva ninguém. O que vai salvar é a fé na verdade e na pessoa certa. O inferno está cheio de gente que crê em anjos, que crê em demônios, que crê em santos, que crê em mediadores. Não é só uma questão de você crer, todo mundo tem fé em alguma coisa, mas você tem que ter fé na verdade, na pessoa de Cristo, como Filho de Deus e verdadeiro homem. Você crê nisso? Você já entendeu isso? Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Salvador? Entendeu a importância de nós afirmarmos a sua plena humanidade e a sua plena divindade? Entende por que é que nós combatemos as seitas como Testemunha de Jeová, como os mormons e como os espíritas, que negam a divindade de Cristo? Ou os docetistas que ainda tem hoje, que negam a sua humanidade? A importância de mantermos e preservarmos o que a palavra de Deus nos diz com clareza a respeito da pessoa de Cristo. Então eu pergunto a você, você crê de fato em Jesus? Em que Jesus você crê? Um Jesus bonzinho, uma pessoa boa, um mestre lá na Galileia, um cara que vem ensinar o amor a todo mundo, aquele Jesus que aparece nas figuras às vezes, até assim, galego, né? Com zóio azul, com aquela aura em cima, assim, olhando assim, piedoso. Um Jesus impotente para fazer absolutamente qualquer coisa para a salvação. Nós cremos no Cristo bíblico, no Jesus homem, judeu, que nasceu lá na Galileia, viveu, cresceu como nós, mas ao mesmo tempo era filho do Altíssimo. Percebe por que nós lutamos contra as seitas e por que nós dizemos que é importante você estudar, conhecer a verdade, participar da sua escola dominical, estudar sua Bíblia e saber de fato quem é o Salvador que você diz que você crê. Todo mundo diz que acredita em Jesus no Brasil. Agora pergunta para a pessoa, quem é Jesus para você? Você vai ouvir todo tipo de disparate possível a respeito disso. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não creu em Jesus. Você ainda não se rendeu a Ele. Você ainda não percebeu que a pessoa dele demanda uma resposta sua. Você vai amá-lo, você vai crer nele ou você vai rejeitá-lo. Porque também não tomar posição nenhuma, ficar indiferente é dizer eu não creio. Eu não aceito. Não tem como ficar indiferente diante dele. Ou você crê naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele e se curva humilde e em fé, ou então você vira as costas e o rejeita.